A paz de Deus esteja com todos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero tratar de um assunto bastante interessante. Hoje eu quero falar de uma distinção que há entre um salvo e um eleito. Na maioria da mentalidade da cristandade, né, dos cristãos em geral, são sinônimos essas duas palavras, eleito e salvo, mas não é. Quando a gente examinando as escrituras, nós vamos observar claramente que existe uma distinção entre um salvo e um eleito. Um salvo são todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, todos esses estão salvos, né? Agora, por eles estar salvos, isso não quer dizer que eles não possam ter um acidente de percurso e eles perderem, né, a sua salvação, a condição de salvo, né? Então, o que é que acontece? Isso acontece quando a gente vermos ali, Hebreus capítulo 6, né? Diz que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes das virtudes dos séculos vindouros e recaíram, então eles não seriam renovados, né, para o arrependimento. Quanto a esses, de novo, crucifica o Filho de Deus. Então, essas pessoas aqui eram pessoas salvas, pessoas que foram iluminadas, pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, mas no decorrer da sua caminhada, né, eles apostataram da fé. A apostasia não é um simples pecado, né, a qual você pratica, né? Não, apostasia é quando você deliberadamente você se afasta de Cristo e você nunca mais volta, você morre naquela condição. Então este é um apóstata, né? Então esse perdeu a sua salvação. Existem os eleitos, né? E os eleitos, nós vamos ver lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz que aqueles que Deus antes os conheceu, também os predestinou para serem filhos seus, né? E ali diz que Deus conheceu, os predestinou, chamou, os predestinou, justificou e os glorificou. Por quê? Porque Deus os chamou baseado na sua presciência, como está lá também em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, onde diz assim que eleitos por Deus pela sua presciência, né? Então esses não perdem a salvação. Por que que esses não perdem a salvação? Porque a presciência de Deus não pode falhar. Se eles são eleitos baseado na presciência ou no pré-conhecimento de Deus, então a presciência de Deus não poderia falhar. Então, quando alguém diz que um eleito ou um predestinado ele perde a sua salvação, sendo que esse for um predestinado baseado na presciência de Deus ou no seu pré-conhecimento, é a mesma coisa de eu dizer que Deus preveu, mas ele se confundiu, ele errou, né? Então lá mais na frente, aquele predestinado não permaneceu, então Deus errou, Deus vai riscar o nome dele do livro da vida. Então isso é uma incoerência, né? É por isso que muitas das vezes alguém acusa, né, alguns irmãos, né, por defender esse ponto de vista de dizer que um eleito perde a salvação, mas isso acontece porque muitos não sabem distinguir entre um eleito e um salvo. Então, salvo, como eu vou repetir novamente, são todos aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está escrito, se creres em Cristo, será salvo, né? Então está lá também São João, capítulo 3, verso 16, né? Que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a pessoa, ela é salva sim pela fé, mas é condicional essa salvação. Uma fé que ele tem que confessar e permanecer nela, confessando até o último dia. A gente vê que a expressão ali de São João capítulo 3, ela está no particípio ativo, ou seja, indica uma ação contínua e não apenas um ato, vamos dizer, instantâneo e isolado, né? Então a pessoa tem que crer em Cristo e permanecer crendo, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador. Então este sim é um eleito e um predestinado baseado na presciência de Deus. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.